Nietzsche previu o TikTok há 140 anos e você não sabia. E se eu falar pra você que para Nietzsche não existe verdade? Tudo que você chama de conhecimento é só uma interpretação. Meu nome é Israel Santos, sou professor de filosofia, atualmente dou aula para educação infantil e hoje eu vou explicar um pouquinho para você o que é conhecimento para Nietzsche. A filosofia, desde os socráticos, na verdade a gente pode dizer até que começa por Sócrates, né? Que a ideia dela é sempre buscar e descobrir a verdade. Só que Nietzsche chega e fala assim, não, a verdade é na verdade uma interpretação. Conhecer é interpretar. Um exemplo bem assim polêmico, a gente pode trazer no dia a dia. BBB, por exemplo. Cada pessoa aqui fora, né, assistindo algumas cenas, algumas partes assim do programa, por exemplo, tem eu e mais uma pessoa. Cada um pode ter uma interpretação diferente da mesma cena. Então, por exemplo, duas pessoas podem ver a mesma coisa, mas as duas não podem interpretar igual. Pode até ser próximos, mas não é idêntico e cada um pode interpretar de forma diferente. E Nietzsche fala que isso acontece porque não existe fatos puros, mas sim perspectivas. E a verdade, para Nietzsche, não é algo que a gente descobre, a gente cria, né? Por exemplo, hoje, né, algumas pessoas assim ainda falam comer leite com manga é ruim, faz mal, pode até morrer. Mas na verdade a gente sabe que foi criado isso por um motivo de escravidão que aconteceu há muito tempo atrás. Então, na verdade, não era um fato real. Na verdade, era uma coisa que a gente cria, algo que a gente criou por algum motivo. Assim como algumas questões morais. Um exemplo bem besta, assim, até um pouco engraçado. Não existe nenhuma lei que proíbe a gente de peidar em público, mas assim, moralmente e até pelas pessoas em volta, não é legal peidar em público. Então, de certo modo, existe uma verdade que é errado peidar em público, entende? Claro que tem algumas pessoas que quebram isso, enfim, fazem, não se importam muito com isso. Mas é uma forma de tentar interpretar o que Nietzsche fala, né? Que na verdade a verdade, que conhecimento é uma perspectiva, é uma forma de observar um fato, né? Então assim, cada cultura, cada época do ano, cada contexto, existe uma perspectiva sobre algum fato, algum conhecimento que é passado às vezes por gerações e gerações e vai depender muito de cada pessoa, né? É igual, por exemplo, o sotaque. Cada região do país tem a sua própria forma de fala. Tá errado o português? Não. Cada um tem a sua própria flexibilização, né, da língua portuguesa. Mas não significa que ele está falando errado, até porque a comunicação entre os dois existe. Então a gente pode trazer isso um pouco na perspectiva de Nietzsche. E até falando um pouco sobre a questão da moralidade, o conhecimento ele não é neutro, né? Ele na verdade é uma forma de dar sentido ao mundo. E sempre a gente pode dizer assim, que o conhecimento tem sempre conhecimento, as regras, né? Sempre tem um fundo de poder, de uma forma de controlar as pessoas, né? Então, por exemplo, quem tem interesse em controlar é o que você vê ou não vê na rede social, né? Quem tem interesse em criar fake news é aquelas pessoas que querem manipular o teu pensamento, a tua forma de ver o mundo para trazer uma perspectiva diferente. Às vezes você acredita no mundo A e na verdade ele é B, porque o conteúdo que você recebe, tudo que você vê no TikTok, no Instagram, no Facebook, enfim, nas redes sociais, são direcionadas para mudar a sua forma de ver o mundo, né? Tanto que hoje, na verdade, a gente, através das redes sociais, a gente vê o mundo da forma como o algoritmo nos entrega e conforme a gente interage com ele, né? Então, assim, é uma forma de querer não controlar a nossa própria percepção de mundo. Então, até nisso, a gente tem o conhecimento de um mundo que, na verdade, às vezes é controlado. Então, fica a questão em aberto para vocês pensarem também. Quem tem interesse, né? Quem real tem interesse em criar algum conhecimento, por exemplo, uma coisa bem assim que já passou. Quem que tinha interesse em dizer que a vacina não funcionava? Ou qual é o sentido de querer provar por A mais B que a Terra é plana? Qual que é o sentido nisso? Qual que é o interesse lá no fundo de criar uma discussão como essa, né? Claro, conhecimentos eles não podem ser relativo. Por exemplo, 2 mais 2 é 4, né? Então, tanto que Nietzsche fala assim, não é algo relativo, é uma questão de perspectiva, até um ponto bem interessante para a gente trazer, que o conhecimento é uma perspectiva e não
é algo relativo, né? Então isso é bem importante considerar no pensamento nietzschiano também. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu comentário, me segue aqui no TikTok ou até mesmo nas minhas outras redes sociais aí, vamos conversar. Lembre-se, pessoal, a filosofia é para todos, independente da idade, se é criança, se é adulto, se é adolescente, o importante é que todos nós temos a capacidade de filosofar. Então, se você gostou, curte, compartilhe esse vídeo para chegar para mais pessoas e vamos fazer a filosofia chegar para todos.